Death Stranding foi um jogo que chamou muita atenção quando foi anunciado. E é claro, eu preciso lembrar a vocês que ninguém conseguiu entender nada sobre o jogo quando ele teve o seu primeiro anúncio. O tempo passou e ele continuou recebendo muitos trailers, na The Game Awards, na E3, na PlayStation Experience e em outros eventos. Mas mesmo com tantos anúncios, o sentimento era o mesmo. A maioria das pessoas continuava não entendendo do que se tratava o game. Com o tempo, o hype parecia diminuir e as discussões sobre o game ser um simples simulador de caminhadas ganharam cada vez mais força. Até chegarmos ao lançamento em que dividiu muito toda a crítica especializada. Para muitos, Death Stranding era uma obra de arte, para outros um game mal executado. Nesse aspecto entra também a minha história. Na véspera de lançamento me perguntei bastante se eu jogaria ou não Death Stranding. Ele tem muitos elementos dos quais as minhas críticas são pesadas em outros jogos open world atuais. E todo esse cenário onde as pessoas diziam que ele não era um game para todos, me fizeram querer experimentá-lo, apesar de eu ter uma crítica previamente formada sobre alguns pontos que poderiam ser negativos para o meu gosto pessoal. E cá estamos então, com o jogo finalizado, vindo fazer uma análise da minha jornada por Death Stranding, dando a minha opinião final sobre o jogo. Vamos começar falando do gameplay. No jogo, controlamos Sam Porter Bridges, um entregador independente que vai ajudar na árdua tarefa de reconstrução dos Estados Unidos, religando uma enorme rede de comunicação chamada Rede Kiral. Nessa jornada, vamos fazer inúmeras entregas, visitar vários locais, fazendo o que eu mais temia antes de comprar o jogo, apenas o deslocamento do ponto A ao B. Porém, aqui temos algo que Death Stranding faz diferente. Temos uma execução física, tudo muito bem trabalhado que nos faz ter todo o planejamento, desde como as cargas serão acopladas ao nosso corpo, bem como o planejamento de como iremos chegar ao objetivo final da forma mais eficiente possível, danificando o mínimo possível as nossas cargas de entrega. E nesse ponto eu diria que o gameplay é muito bem executado, eu não sofri com bugs durante todas as mais de 42 horas que eu levei para zerar a campanha. Tive sem dúvida alguns momentos em que eu quis jogar o controle na parede e desistir, devido a grandes distâncias e péssimos terrenos em que era obrigado a percorrer, ou quando era saqueado ou pego por inimigos de outro mundo, ou quando ainda andava quilômetros de distância e quando eu me dava conta esquecia alguma carga para trás, então eu teria que refazer todo o trajeto mais uma vez. Sim, eu fiquei muito nervoso e algumas vezes eu até parei a live para jogar em outro dia. Os primeiros capítulos, especialmente o 2 e o 3, te fazem comer o pão que o diabo amassou. Você irá percorrer distâncias enormes, muitas vezes apenas a pé e cheio de cargas nas costas, em um ritmo bem lento. E aqui que de fato eu entendi até quando o BRK Sidu disse na análise dele que Death Stranding tinha um ritmo lento até para padrões dos jogadores de RPG clássicos. Com todo esse sentimento de raiva que senti em alguns momentos, eu persisti seguindo para saber o que eu veria mais pela frente. Com o avanço da história, de fato, aumentaram as possibilidades de lidar com as entregas, veículos, trajes que aumentaram a capacidade de peso máximo a ser carregado, a velocidade de deslocamento, o gameplay em si passa a ficar muito mais dinâmico. O Strange System, que é um sistema criado pelo Kojima de multiplayer online do jogo, é um sistema bastante original. Ele permite que os jogadores se ajudem construindo estradas, colocando escadas, geradores e tantos outros elementos que preenchem esse universo e por vezes facilitam a jornada de outros Sans que estão jogando o mundo afora. O Strange System tem um sistema de likes que valoriza as construções que forem mais úteis, ou seja, se a sua construção ajudou muitas pessoas, ela vai receber muitos likes e dessa forma o jogo vai conseguir entender que é uma construção importante de se manter. Esse sistema ele também prende muitas pessoas, muitos jogadores se mantêm jogando pelo simples fato de ajudar os demais, de sentir que podem estar construindo algo que vai ajudar toda uma comunidade que está jogando o mundo afora. E depois de passar por esses momentos super difíceis no início da campanha, eu diria que sim, o gameplay é muito bem executado para a proposta do game. Acredito que o Kojima tenha errado um pouco na dose em alguns capítulos que de fato desmotivam a muitos jogadores e fatalmente fará muitos desistirem antes mesmo de chegarem na metade do game.
Então nesse ponto pode ter sido um erro de design de progresso do game. Falando um pouco dos aspectos técnicos, tais como gráfico, modelagem dos personagens, aqui nessa área ele beira a perfeição. Temos um mundo que é extremamente lindo, apesar de toda a solidão que você experimenta. Temos cachoeiras belíssimas, rios, a variação de clima, a modelagem dos personagens com expressões que de fato reproduzem a emoção e os sentimentos que cada NPC e personagens da história tem, trazem uma fidelidade acima do que estamos acostumados a ver, superando inclusive Horizon Zero Dawn, game do qual ele utiliza a mesma engine. A localização do game para o português do Brasil é algo que contribui fortemente para a manutenção do player até o fim da jornada. Naqueles momentos que você mais está desanimado pensando em dropar o jogo, a riqueza de detalhes de informações sobre o universo, o capricho das dublagens, mostra o quanto os dubladores brasileiros trabalham bem, e esse belo trabalho juntamente com outros aspectos técnicos muito bem executados, por vezes fazem você persistir sim, dar continuidade em sua jornada, pois fica mais do que evidente o esforço e os cuidados aos mínimos detalhes que a equipe da Kojima Productions teve. A narrativa é o que faz Death Stranding brilhar, é o ponto que une todas as características do game e instiga o jogador a continuar buscando por respostas. São muitas perguntas, você quer saber mais sobre o que é o Death Stranding, sobre esses bebês que estão com você, sobre os flashbacks que a todo momento te provocam e também sobre pessoas especiais do qual você está envolvido na história. Entre tantos outros pontos que o jogo te joga alguns acontecimentos chocantes e te faz ir atrás de respostas ou de mais informações. O jogo realmente fecha muitas pontas ao final da história e fecha de forma digna ao que se espera da narrativa. Para fechar os aspectos técnicos, eu gostaria de pontuar sobre a trilha sonora de Death Stranding, outro ponto fortíssimo do game, em que a trilha brilha nos momentos em que você está mais mentalmente cansado, sentindo a dificuldade da jornada do Sam por aqueles territórios super complicados. Claramente o jogo sabe disso e escolhe os momentos certos para a entrada de músicas que vêm para trazer imersão e trazer um sentimento de persistência e de paz. A trilha sonora de Death Stranding é uma das trilhas mais bonitas que eu já ouvi, facilmente a melhor de 2019 e entre as melhores dos últimos anos. Tudo isso dito, eu diria que de fato Death Stranding não é um jogo para todos. É um jogo que vai quebrar totalmente o conceito de progresso que você já viu em outros games. Se você é um jogador que quer ver ação o tempo todo, esse jogo vai fugir muito do que você espera. Se você é um jogador que quer um game para pegar e zerar rápido, ou que espera ver o seu personagem evoluindo de forma rápida, não, você não vê isso aqui. Death Stranding tem um progresso lento, ele exige do jogador paciência para suportar longos e difíceis trajetos, calma para jogar em doses menores, para conseguir processar toda a informação que está recebendo, seja pelos equipamentos novos ou pela narrativa. Eu diria que Death Stranding é um jogo para se jogar principalmente em uma época que você está com maior tranquilidade, sem muitos jogos no seu backlog, e um jogo para ir com calma, sem ficar pensando muito sobre quando vai ser o final. Ele de fato erra na dose em alguns capítulos, poderia provavelmente ser mais direto, ou em alguns momentos não fazer o jogador ter uma sensação exagerada de pouco progresso, ou falta de respostas para suas perguntas. Talvez esse tenha sido o maior erro que o Kojima cometeu, fazer com que parte do jogo seja melhor da segunda metade para frente, como ele disse com as suas próprias palavras. Você jogaria esse jogo novamente, Leps? Sim, a história é intrigante e as pistas deixadas são muitas, a ponto que eu jogaria novamente prestando ainda mais atenção em todas as dicas que o Kojima deixou, das quais só percebemos no desfecho da história. Como veredito, eu daria para Death Stranding uma nota 8 por todos os aspectos técnicos executados na perfeição pela narrativa e propostas originais. Não daria uma nota maior pelo erro na dosagem de gameplay que, ao meu ver, pode afastar muitos jogadores antes mesmo de verem o brilho do jogo. E como última recomendação, eu diria que entender as mecânicas, ver alguns guias antes de entrar nessa jornada podem colaborar muito para que você se sinta atraído em permanecer até o fim.
Finalizo aqui dizendo que de fato Death Stranding é algo que a indústria estava precisando, um universo original, um gameplay que foge dos padrões convencionais. Espero que muitos desenvolvedores olhem para ele como inspiração para seguirem seus instintos e implementarem suas próprias ideias. E eu diria ainda, fiquem ligados que vai ter alguns guias aqui no canal justamente para ajudar a vocês não passarem pelas dificuldades que eu passei. Bem, essa é a minha análise de Death Stranding. Eu gostaria muito de saber a opinião de vocês sobre o game aí nos comentários. Vocês sentem atraídos a jogarem o game depois de tudo o que viram e ouviram? Continuam achando que não é um game para você? Deixa aí a sua opinião. Se você gostou desse vídeo, eu convido você a se inscrever nesse canal, assinar o sininho das notificações para poder receber a notificação dos próximos vídeos. Eu vou finalizando por aqui, espero ver vocês nos próximos vídeos. Um forte abraço, valeu e fui!